A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título A Queda do Ser Humano. Bem, esse tema é um tema que nós estamos falando dele desde a primeira lição. Se você é um aluno atento, que está lendo a lição aí com cuidado, prestando atenção em cada detalhe, você já deve ter percebido que nós estamos falando, né? A lição como um todo, ela trata do ser humano, e o tempo todo está falando do pecado, está falando da queda, está falando que que toda distorção, tudo aquilo que foi mudado, distorcido da criação divina, a partir do que Deus criou, é resultado do pecado. Então a gente falou de sexualidade na aula anterior, e na aula anterior nós falamos de algumas distorções da sexualidade, pecados sexuais. Aquilo ali é resultado do pecado, é resultado da queda, né? Então, por causa da queda, por causa do pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, toda a humanidade aí saiu prejudicada e paga o preço até hoje dessa queda. Então a gente vai falar nessa aula exclusivamente da queda. É um tema que você pode pensar assim, é um tema batido, já estudei muito, não preciso estudar mais nada sobre esse tema. No entanto, não é bem assim. É um tema muito amplo, muito grande, assim, é difícil abordar tudo sobre a queda em apenas uma aula. Então, cada aula que fala da queda vai tratar algum aspecto da queda diferente. Então, eu tenho certeza que essa aula aqui, ela vai ter uma novidade, vai ter algo aí. Não fique achando que é um tema batido que você não precisa estudar. Todo tema, todo assunto precisa ser estudado. Então, assista essa aula, eu tenho certeza que você vai aprender muito. A gente vai seguir aqui a sequência da revista, vamos seguir aí cada tópico e subtópico usando o slide com imagens de qualidade. Essa aula aqui é publicada em vídeo e em áudio, você pode ouvir ou assistir no site do EBD em Foco, ebdenfoco.com ou .com.br, os dois você vai acessar. E aí você encontra também dentro do site do EBD em Foco um conteúdo mais completo, um conteúdo a mais, além, né, dessa aula aqui. Você vai ter PDF, comentário da leitura bíblica em classe, vai ter até um conteúdo sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. Eu coloquei lá também um slide que você pode até usar na sua igreja. Vai estar tudo isso disponível dentro do site do EBD em Foco. Acesse ebdenfoco.com ou .com.br. Vamos lá. Texto áureo diz o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Eu expliquei esse versículo aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 18 e 19, no vídeo de destaque da lição 4. Você pode assistir o vídeo de destaque da lição 4, que está no canal e também no site do EBD em Foco, que você vai ver uma explicação desse versículo, que é um tema que a gente vai falar nessa lição, um tema que já foi falado anteriormente. Então você assista esse vídeo de destaque aí que você vai entender melhor. Verdade prática diz o seguinte: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. O homem, ao pecar contra Deus, perdeu o domínio da criação, perdeu a comunhão com Deus, teve a morte espiritual, morte física. Isso aí é conhecido de todos, mas também é conhecido de todos nós que Jesus salva. Então Deus, quando ele criou o homem, ele já sabia de todas as coisas. Então ele já forneceu ali, ele já traçou um plano de salvação, e esse plano consistia em o próprio Deus se encarnar, que no caso é Jesus Cristo, encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado, e por causa do seu sacrifício hoje nós temos a vida eterna, que alcançamos por meio da fé. Então, apesar da queda que veio por um homem, a salvação também veio por um homem. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 3, de 1 a 7, é a leitura da queda. Essa leitura a gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas ela é importante, você deve estudá-la e acessar o site do EBD em Foco para baixar o comentário da leitura bíblica em classe em PDF, que tem lá disponível também. Introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia.
Então é um tema que a gente vai falar aqui, a gente vai abordar essa questão da queda e vamos falar da questão de entender a história de Adão e Eva como uma história que realmente aconteceu daquele jeito, não é ali um mito, não é uma parábola, não é algo que é uma alegoria, não, aconteceu desse jeito que foi contado. Então a gente vai abordar esse tema aí, vamos falar também do livre-arbítrio, né? Inicialmente vamos entrar nessa questão do livre-arbítrio e em seguida vamos falar sobre a queda em si, as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Então, quando a gente estuda antropologia bíblica, não pode faltar aí a questão do pecado, da queda. Cada livro de teologia sistemática vai abordar de uma forma diferente. Tem alguns livros que têm um capítulo somente sobre a martiologia, que é o estudo do pecado. Alguns livros falam de antropologia e dentro da antropologia vai tratar dessa questão da queda, do pecado, e alguns livros vão tratar da queda dentro da soteriologia, porque para falar de salvação, que é o estudo, a soteriologia é o estudo da salvação, precisa primeiro falar de pecado. Eu sempre falo isso. Antes de nós darmos a boa notícia, que é as boas novas do Evangelho, né, que é Jesus salva, a gente tem que dar a má notícia primeiro. A má notícia é: estamos condenados porque somos pecadores. E essa aula vai falar de amartiologia, o estudo do pecado. Então é uma aula muito interessante. Espero que você, que é professor da EBD, estude bastante esse tema para ministrar uma aula rica em conteúdo para os seus alunos. Primeiro tópico: livre-arbítrio do ser humano. Então a gente já falou de livre-arbítrio na lição 4, vamos falar novamente aqui. Basicamente repetir o que já foi falado, mas com um pouco mais de detalhes aqui. Então tá, o livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Deuteronômio 28:1 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Então aqui é Deus falando ali para a nação de Israel que eles tinham a opção de obedecer ou não obedecer. Então aqui tem as promessas da obediência. Se eles escolhessem obedecer, eles seriam ali iriam reinar. Deus ia colocar eles sobre as outras nações da terra, estariam acima das nações da terra. Bem, quando a gente falou de livre-arbítrio na lição 4, foi um pouco mais amplo. Eu até falei no vídeo de destaque sobre as escolhas do dia a dia que a gente faz. Então eu vou para academia ou não vou para academia? Eu como pão ou eu como biscoito? Essas escolhas do dia a dia. E aí a gente debateu sobre isso, né? Será que Deus já determinou tudo que a gente vai fazer? Ou nós somos livres para escolher essas coisas? Então eu falei sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo, assista o vídeo de destaque da lição 4. Agora nós vamos falar do livre-arbítrio aqui, voltado um pouco mais para o contexto da salvação. Então a gente vai falar do livre-arbítrio, mas focar no contexto da salvação. Então, apesar de você achar assim, de novo livre-arbítrio, mas a gente vai focar um pouco mais nesse contexto da salvação. Então, por isso que eu estou falando que vai ter algo novo nessa lição. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos. Seres autônomos, conscientes da própria existência e conscientes de nosso lar, no universo criado por Deus. Então, como seres livres, nós temos essa consciência de que existe um Deus, que a gente pode adorar ou não esse Deus. Então essa aí é a questão do livre-arbítrio. Então a gente vai entrar agora na soberania divina. Quando a gente fala de livre-arbítrio, soberania divina, responsabilidade humana, que são os 3 subtópicos aqui desse tópico, vai entrar naquele tema calvinismo e arminianismo. Eu não vou entrar com muitos detalhes aqui nesse vídeo, porque eu vou deixar para o vídeo de destaque apresentando 2 pontos de vista lá em relação a isso, essa questão do livre-arbítrio, salvação. Então, no vídeo de destaque, que será postado na sexta-feira, eu vou abordar de uma forma um pouco mais diferente, mais profunda, essa questão dessas 2 visões sobre salvação. Aqui eu vou seguir a sequência da revista e falar alguma coisa nesse sentido de pensamentos diferentes. Porque assim, quando você entra nesse debate, calvinismo e arminianismo, muitas vezes entram assim, as pessoas que entram no debate entram com pouca informação, pouco estudo, não estuda mais um lado do que o outro. O calvinista estuda mais o calvinismo do que o arminianismo, e o arminiano vai estudar mais arminianismo do que calvinismo, e fica um debate que não chega a lugar nenhum.
Por isso que eu sempre aviso para ter um pouco de cuidado ao tratar desse tema em sala de aula, para não trazer debate onde as pessoas vão se ofender. Então é melhor ficar no conteúdo da lição do que você levar para fora da lição e depois ninguém é edificado com o que vai ser falado lá. Então vamos focar dentro da abordagem do escritor da revista, que eu achei bem interessante, que ele coloca aqui tanto a questão do livre-arbítrio como a soberania divina e depois a responsabilidade humana. A abordagem é bem interessante. O que é a soberania divina, né? A gente, só voltando aqui, o que é a soberania divina? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Então Deus é soberano sobre tudo, ele criou e sustenta todas as coisas e ele tem direito de fazer isso e ninguém vai questionar. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos dos céus, a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10, 14. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra, nos mares, em todas as suas profundezas. Salmos 135, 6. O que a gente vê aqui é que Deus é soberano sobre toda a criação, ele criou e sustenta todas as coisas, tudo pertence a ele. Então a gente não pode questionar essa questão da soberania divina. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro. Ele é o soberano oleiro. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias 18, 6. Então a gente vai ter várias passagens bíblicas colocando aqui a soberania divina, que ele faz o que ele quer, como lhe aprouver, do jeito que ele quiser fazer. Então ele coloca aqui Israel como sendo barro nas mãos do oleiro, e Deus é esse oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. O que Paulo fala lá em Romanos 9:20? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Então Deus, ele é soberano, ele criou, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Então aqui a gente não pode negar a doutrina da soberania divina e colocar Deus como soberano sobre todas as coisas. Então questionar Deus, quem é o homem para questionar ao Senhor? Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, que é aquele Deus severo onde controla todas as coisas como se nós fôssemos marionetes. Não é bem assim essa questão da soberania divina, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. Então Deus, ele é amor, né? Ele é o próprio amor, ele é a justiça, ele é a sabedoria, ele é tudo. Então Deus, ele toma todas as suas ações baseadas nisso, amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Aqui tem uma passagem de João 13,7 que a gente pode usar nesse sentido, né? Que está citado na revista. Jesus, quando lava os pés de Pedro, ele fala assim, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas tarde, porém, entenderá. Então essa palavra serve para nós hoje. Quem está certo? Os calvinistas ou os arminianos? Quem tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Não sei o quê. Irmão, esse tipo de coisa, a gente nunca vai chegar numa conclusão aqui. Um dia, quem sabe, a gente compreende, mas eu acho que é até meio difícil a gente compreender isso no futuro, porque assim, nós nunca compreenderemos Deus de fato. Assim, tem gente que acha que quando nós chegarmos no céu, nós vamos compreender todas as coisas. Eu já não sei se vai ser bem assim, porque se nós formos compreender todas as coisas, nós seríamos como Deus, né? Então, eu acredito que muita coisa a gente não vai compreender. E o próprio Deus, entender o próprio Deus, o ser humano nunca vai ter essa capacidade. Nós nunca teremos a capacidade de compreender Deus por completo. A Bíblia Sagrada revela muita coisa de Deus, revela o seu plano de salvação, e através da Bíblia nós alcançamos salvação. Mas a Bíblia não é um livro de especulação divina. Então a gente tem que pegar o que está ali e viver aquilo que está escrito, que é o suficiente para nós. Ficar fazendo especulações não vai levar ninguém a lugar nenhum. Na eternidade, quem sabe você vai ter um conhecimento mais profundo de Deus. Mas nós teremos a eternidade inteira, se dá para falar isso, né? Nós teremos toda a eternidade para conviver com Deus e compreendê-lo melhor. Então, o que nós temos que aproveitar das Sagradas Escrituras hoje é o que está revelado de forma explícita. O que não está de forma explícita, a gente vai simplesmente aguardar o momento certo, quem sabe, seguindo esse conselho de Jesus, mais tarde, porém,
entenderá. Descansemos, pois, na vontade divina. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Salmo 137, 5. Então, nós temos que confiar em Deus. Se a gente ficar quebrando cabeça com muita coisa por aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum e vamos perder o foco, porque o foco nosso é representar Cristo na terra, pregar o Evangelho, ajudar os necessitados, levar a mensagem de salvação para quem precisa, amar o próximo. A gente tem uma vida para viver aqui. Então, se a gente perder o foco do Evangelho, a gente vai ficar debatendo coisas que não levam a lugar nenhum e perdemos o foco que é fazer a diferença aqui na terra. A igreja tem que fazer a diferença na terra. Então, vamos firmar no Evangelho simples, puro e simples, de confiar em Deus, confiar que Jesus salva e fazer a sua obra. 1.3. A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. Aqui Jeremias está profetizando para o povo, e traz essa mensagem para o povo de Israel, o povo de Judá, a nação ali por completo. E ele vai dizer nesse sentido, vocês, será que não vão aceitar essa advertência? Então Deus é soberano, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos responsabilidades também diante de Deus. Nós temos as nossas responsabilidades. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Deuteronômio 11:13 diz: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos de hoje, que lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma. E aí continua as advertências. Então, só para nós entendermos o seguinte, que aqui nós temos a opção de obedecer ou não obedecer. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. Então, o ser humano ele é livre para escolher, mas ele vai assumir a responsabilidade daquilo que ele escolheu e vai prestar contas diante de Deus. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Então a gente vai ler aí Apocalipse 20, de 11 a 15, a gente vai ver que vai ter um juízo final, um julgamento de todas as coisas. A gente entende o seguinte, só abrindo um parênteses aqui, que existe o tribunal de Cristo, que é para os salvos. Então quem é salvo vai para o tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo não tem questão de condenação, simplesmente de galardão, é para premiar os salvos. Agora, no juízo final, é somente para a condenação. São os ímpios de todas as épocas, de todas as nações, povos e línguas, que serão julgados ali pelas suas ações e serão condenados. Então, são dois julgamentos diferentes. Tribunal de Cristo, somente para os salvos. Juízo final, condenação somente para os ímpios. Então, a gente encerra aí o tópico 1. Vamos agora para o tópico 2, falar da queda propriamente dita. A queda, um evento histórico e literal. A possibilidade da queda, o 2.1. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhe o direito de obedecê-lo ou não. Adão e Eva, eles foram livres em todos os aspectos. Deus criou eles livres para escolher. Eles tinham de fato livre arbítrio. Nesse ponto aqui, tanto calvinistas como arminianos vão concordar. Os próprios calvinistas, eles concordam que Adão e Eva eram livres. Eles vão concordar com isso. Segundo eles, o livre-arbítrio é perdido na queda. Mas enquanto eles não caem, enquanto eles estão ali no Jardim do Éden, em comunhão com Deus, eles têm uma liberdade plena, eles têm de fato um livre-arbítrio absoluto para escolher o que eles quiserem escolher. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Então, quando Deus fala para comer de qualquer árvore, menos daquela, Deus tinha dado uma ordem muito específica. Então, eles não deveriam comer daquele fruto. Alguns vão conjecturar sobre essa questão do fruto, o que tinha no fruto que fez com que eles fossem considerados pecadores. Eu acredito o seguinte, que o pecado foi a desobediência deles. O pecado está na desobediência. É claro que depois do fruto abriu-se
os olhos, eles enxergaram que estavam nus, teve uma mudança, sim, teve uma mudança, mas o que fez com que eles fossem expulsos do Jardim do Éden e sofressem todas as consequências estavam na desobediência de uma ordem divina. Deus falou para não comer e eles comeram. Então é a mesma coisa de um filho, o pai fala para um filho, olha meu filho, não mexa nisso aqui, quando chega lá tá tudo bagunçado, ele mexeu, né, tá lá no cantinho escondido, né, mexi, quebrei, estou escondendo do meu pai. Foi assim que Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram uma ordem divina. Se eles optassem por ignorá-la, no caso ignorar a ordem divina, né, se eles optassem por isso, teriam de arcar com as consequências de seu ato. No caso, e eles arcaram com as consequências. Quais foram elas? A morte espiritual, que é ali, por causa do pecado, ficaram separados de Deus, e a morte física. Então eles perderam a comunhão com Deus e passaram a morrer fisicamente. Então essas foram as consequências imediatas após a queda, né, após eles pecarem. Deus já tinha orientado, se eles pecassem, eles iriam morrer. Muito provavelmente, quando pecaram, pensaram que morreria naquele momento, mas no momento foi a morte espiritual. Continuando aqui, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Essa mentira é muito antiga e existe até hoje, que é o seguinte, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. O homem quer ser um Deus, quer ser o maioral, quer estar acima de todas as coisas. Essa tentação ela existe até hoje. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Então essa mentira de Satanás, de que eles teriam esse conhecimento do bem e do mal, e sendo igual a Deus, vai abrir os olhos e como Deus, vocês terão esse conhecimento. Então ela usa essa artimanha. Realmente depois de pecar mudou algo, realmente após comer o fruto mudou algo neles, eles reconheceram que estavam nus, eles passaram a ter esse conhecimento do bem e do mal, mas eles não se tornaram igual a Deus e pecaram contra Deus, desobedecendo uma ordem divina e ouvindo ali a serpente. Então agora que eles pecaram, eles vão arcar com as consequências do pecado. Tendo em vista a apresentatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Então Adão e Eva, quando pecaram, através dele, o pecado entra no mundo, e o pecado entrando no mundo passou-se para todas as pessoas que nasceram após eles. Então todos herdaram ali a culpa pelo pecado. 2.3. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, ou seja, aconteceu como está escrito. Alguns vão dizer que é figurado, alguns vão dizer que a história simplesmente está contando sobre a entrada do pecado no mundo, mas Adão e Eva não existiram de verdade. Enfim, tem várias especulações, várias histórias, várias explicações. Enfim, algumas coisas envolvem a teoria da evolução. Eu acredito que quem está na área de biológicas, quem está na área de estudar essas coisas, teoria da evolução, tem algumas fontes aí que pode recorrer. Tem alguns livros que você pode recorrer para ver uma interpretação alternativa. No entanto, é aconselhável para nós crermos nessa história de forma literal, que ela aconteceu desse fato. Então, quem tem dificuldades em crer nisso, é bom dar uma investigada mais a fundo, rever algumas coisas. Mas a gente entendendo de forma literal, porque a Bíblia vai mostrar desse jeito. O livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, somente mitologia, como acontece em outros povos, aconteceu com outros povos, outras histórias por aí. Mas um relato histórico e confiável. Ali estava Moisés escrevendo essa história. Não sei como que ele recebeu essa revelação de Deus, se foi história passada de geração em geração e chegou até ele, ou se de alguma forma Deus revelou para ele, mas essa história chega a Moisés e ele registra o que aconteceu. A gente entende isso de forma literal.
tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível, completa palavra de Deus. Então a gente entendendo a Bíblia como inerrante, infalível e completa, a gente vai entender essa história como uma história literal que aconteceu daquele jeito mesmo. Se alguém quer especular sobre isso, eu não acho errado. Pode ir, compre livros, dê uma lida, mas evite levar esse tipo de especulação para EBD, porque isso não vai acrescentar em nada na vida dos irmãos. Então fique para você. Se você crê de uma forma diferente, guarde isso para você, porque teorias especulativas existem milhares por aí, existem milhares. Então é melhor a gente ficar com aquilo que a Bíblia está revelando para nós, certo? Então a gente encerra aí essa questão da queda, entendendo que a queda aconteceu de fato, um evento literal, desobedeceram a Deus, e agora vamos falar das consequências da queda de Adão. Tópico 3.1, a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Então você ser como Deus, ter o mesmo conhecimento de Deus, você vai ser onisciente, vai saber de todas as coisas. Então isso foi uma tentação muito grande. E mais o que os nossos pais herdaram, foi uma consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Então o ser humano manchado pelo pecado adquiriu essa consciência de obras mortas e que precisa ser purificada pelo sangue de Cristo, precisa ser purificada pelo Espírito Santo. Nós temos que ter a nossa mente purificada, porque estamos manchados com o pecado por causa do pecado de Adão e Eva e também por causa dos pecados que nós cometemos durante a vida. Nós somos pecadores por natureza, pecamos a vida inteira. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. O salmista fala lá no Salmo 31:10, gasta-me minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então aqui o salmista, em forma poética, vai colocar aqui que o pecado vai consumindo aos poucos ele. Então ele vai falando desse sentido. E realmente o pecado é o causador de todos os males da humanidade, doenças e tudo mais. Tudo que existe é resultado do pecado. Tudo que existe de ruim, resultado do pecado. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Então a Bíblia fala da regeneração, o novo nascimento. Quando cremos em Jesus como Salvador, somos regenerados, nos tornamos uma nova criatura, agora totalmente diferente, cheios do Espírito Santo. 3.2, a perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Então eles foram expulsos do jardim e não tinham mais comunhão com Deus, que agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Então agora fora do jardim do Éden, eles não têm mais aquela comunhão, aquele paraíso que eles viviam, né, ali, aquele jardim, tudo mais, tudo maravilhoso, tudo que eles tinham ali era suficiente para eles sobreviverem. Eles foram expulsos daquele jardim, não entraram mais no jardim e perderam o mais importante, que é a comunhão com Deus. Então isso aqui é muito importante enfatizar, essa questão da comunhão com Deus, porque um dia essa comunhão ela vai ser restaurada por completo. Ela já é restaurada quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Nós já voltamos a ter comunhão com Deus, mas ela só será plena quando nós formos glorificados, estivermos lá na glória. Então quando nós chegarmos na glória, é que de fato a nossa comunhão com Deus vai ser plena e vai ser eterna, vai ser completa. O melhor do céu vai ser uma verdadeira comunhão com Deus, uma comunhão plena com Deus. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno, infinito amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia no meio dos crentes, mas ele deveria ser conhecido também no meio dos ímpios, para que todos pudessem perceber o amor de Deus, porque mesmo nós sendo pecadores, Deus teve misericórdia, traçou um plano de salvação, enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus ressuscitou, mostrando que é divino, que é Deus também, e até hoje ele intercede por nós.
Então, crendo no Evangelho, crendo em Jesus como Salvador, nós temos de volta a nossa comunhão com Deus. Então, Deus, ele amou a humanidade, ele traçou um plano de salvação, mesmo sabendo que nós somos pecadores, e ele nos resgata desse mundo de pecado. Desde a queda do ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Então a fé é o caminho que nós temos para a salvação. Só alcançamos a salvação pela fé. Não é por boas obras, não é porque somos bonzinhos, não é porque nós praticamos isso ou aquilo, mas é crendo por meio da fé em Cristo Jesus. A salvação foi pela fé no Antigo Testamento também, não é somente no Novo. No Antigo Testamento, o Paulo, usando esse argumento ali, fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então ali antes da lei, né, a gente já vê a salvação operando. Noé, Abraão, sendo salvos pela fé, porque creram em Deus, obedeceram a Deus. Então a salvação sempre foi pela fé. Então depois que vem a lei aponta o pecado, mostra o pecado, mas a lei em si não salva, nunca teve o propósito de salvar. Mesmo na lei, mesmo no sistema de sacrifícios, tinha que ter fé. Eles tinham que fazer o sacrifício, mas daquele sacrifício tinha que ser realizado com fé para que eles fossem salvos. Então a salvação sempre foi pela fé. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então Jesus, ele vai ser o nosso intercessor. Nós fomos justificados por ele mediante a fé e agora nós temos essa paz com Deus. Essa paz com Deus é uma paz aqui que é o contrário de guerra, né? O ser humano vivia antes em guerra com Deus e agora ele tem paz com Deus por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Justificados, né? A palavra justificação também, ela é uma palavra muito importante porque fala aí de nós sermos considerados justos. Né, como se o juiz bate o martelo e fala: a partir de agora você não tem mais culpa por nada, porque o seu crime já foi pago. No caso, quando nós somos justificados, por quê? Porque Cristo pagou o preço do pecado. Então, quando ele morre na cruz do Calvário, ele paga o preço, e a partir daquilo ali, né, quando nós cremos nele, cremos no seu sacrifício, cremos, né, em tudo que ele fez, depositamos a nossa confiança, a confiança da nossa salvação em Cristo, Deus bate o martelo, o justo juiz, e fala: a partir de agora você se tornou justo, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo. Tópico 3.3, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Então todo mundo foi contaminado pelo pecado. Leia Romanos capítulo 3, versículo 10 até o versículo 18. Você vai ver uma descrição da humanidade ali como pecadora. Romanos 5,12. Paulo vai falar o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então não existe ninguém bonzinho, todos pecaram. Todos herdaram essa culpa do pecado de Adão, né, o pecado original aí, e também todos pecam, todos nós pecamos, praticamos vários pecados durante a nossa vida. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Então toda a humanidade foi contaminada com essa natureza pecaminosa. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Salmo 51,5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então quando a gente lê essa passagem aqui, não está falando que a mãe de Davi era pecadora, não é isso. Em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo o seguinte, que eu já nasci com a natureza pecaminosa, eu já nasci em pecado. Então é isso, o ser humano ele nasce já, né, como pecador, né? Nasceu uma criancinha, nasceu um pecadorzinho ali, né? Mais um pecador. Mas é uma criança inocente. Aí entra a questão da salvação das crianças, como que acontece, né? Enfim, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Vamos só ler essa parte aqui, ó. Embora a criança na fase da inocência não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Então ele nasce com essa natureza pecaminosa, ele não cometeu nenhum ato pecaminoso, mas ele já tem essa natureza, essa iniquidade adâmica. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. E aí entra a questão do pecado da criança. Como que a criança é salva? Se ela já nasce com essa natureza pecaminosa, ela não tem a capacidade de tomar uma decisão.
acontece o seguinte, que os teólogos debatem, e ninguém chega a um consenso realmente porque a Bíblia não é muito clara acerca disso. No entanto, a gente entende que a criança, até uma certa idade, que a gente chama de idade da inocência, que eu acho que é variável de um para outro, de uma para outra criança, ela é salva automaticamente. Calvino costumava dizer que ela já era eleita, a criança era eleita em Cristo. Então, outros já costumam dizer que ela é salva porque ela nunca praticou um ato pecaminoso em si. Mas se a gente observar, a criança de 2, 3 anos já é desobediente, então já peca. De certa forma, ela já peca. Mas mesmo assim, ela ainda está na fase da inocência, ela não sabe ainda o que é pecado. Então, por mais que a gente fala assim, a criança herda a natureza pecaminosa e ela peca ainda com 2, 3 anos de idade. Ela já tem isso, ela já desobedece o pai, que é pecado. Mesmo assim, ela é salva. A gente entende nas Escrituras que ela é salva, que Deus não vai condenar uma criança, simplesmente condenar, mandar para o inferno, que não faz sentido isso, não tem lógica isso. Enquanto ela não tem a capacidade de compreender o Evangelho, se arrepender e crer em Jesus como Salvador, então ela já é salva. Eu vou com a interpretação de Calvino que ela é eleita em Cristo, automaticamente ela é eleita em Cristo. Não somente crianças, mas como algumas pessoas com problemas mentais, algumas pessoas assim que não têm a capacidade de discernir, no caso, doentes mentais, assim, acaba sendo também, alguns teólogos seguem essa linha de raciocínio, que elas são pessoas que são eleitas em Cristo. Mas enfim, o que a gente tem que entender é que a salvação é somente por meio de Cristo. Então aqui entra essa questão do pecado original, da criança nascer em pecado, aí entra um debate sobre a questão do batismo infantil, que não acontece somente na Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, batiza criança também, e isso tem relação com esse pecado original, com essa natureza pecaminosa. Então entra muitas questões. Mas o que a gente precisa ficar aqui é, todo mundo já nasce com essa natureza e todo mundo vai crescer sendo um pecador, e somente Cristo vai poder perdoar todos os nossos pecados e nos salvar. A enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Então a terra, essa imagenzinha aqui, quem está assistindo o vídeo, é até engraçada, mas a natureza como um todo foi afetado com a queda. A Bíblia vai dizer que a criação geme, aguardando aí um momento de restauração. Então, expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o sustento cotidiano. A gente já falou em aulas anteriores sobre a questão do trabalho, que o trabalho não é resultado do pecado, o trabalho sempre existiu, mas o cansaço, a fadiga, que agora vai ter que arar a terra, trabalhar na terra para produzir, isso aqui é resultado do pecado. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terras e inundações. Mateus 24:7 fala, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então tudo isso é sinal do fim dos tempos, mas também é resultado do pecado. O pecado prejudicou não somente o ser humano, mas como toda a criação divina foi prejudicada com o pecado. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa da expectativa quanto às últimas coisas, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, Romanos 8:22, Paulo deixa isso bem claro, que a criação como um todo sofre por causa do pecado. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Então tudo um dia será restaurado. Nós não precisamos nos preocupar, porque Deus vai restaurar todas as coisas. A morte física, 3.5. O homem não foi criado para experimentar a morte física. É por isso que quando morre alguém é uma tristeza muito grande, é um chororô. A questão da separação, morte significa separação, Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. E é de fato isso que vai acontecer. Nós vamos ressuscitar e vamos viver para sempre. O ser humano não foi criado para morrer. A morte não é natural do ser humano. Nenhuma sociedade encara a morte como algo natural. A morte sempre é algo doído. Isso aqui é para que o homem possa lembrar que ele é pecador. Isso é resultado do pecado. E a morte também é algo interessante, porque se o homem não morresse, ele iria viver para sempre nesse
corpo de pecado, nesse corpo contaminado. Então imagina todos os homens vivendo eternamente no pecado, seria algo muito ruim. Então por esse motivo nós temos que morrer e um dia iremos ressuscitar e depois o pecado vai deixar de existir. Aí sim vale a pena viver eternamente, né? A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, que é a segunda morte. Essa segunda morte aqui a gente entende que é uma separação eterna de Deus, porque os ímpios irão sofrer eternamente por causa dos seus pecados. Então é algo triste, é um tema difícil de falar, mas é um tema que nós temos que abordar, essa questão da segunda morte. Então, que nós possamos aí pregar o evangelho para que mais pessoas possam se converter e voltar a ter comunhão com Deus e não experimentar essa separação eterna de Deus. O mundo precisa ouvir sobre Cristo, o mundo precisa ouvir essa mensagem de salvação, né? E se alguém que está ouvindo aqui, alguém que está me ouvindo ainda não se converteu, se converta, faça um concerto com Deus, creia em Jesus como Salvador e obedeça os seus mandamentos, né? Para que você possa ter a vida eterna com Ele, né? Nós temos que confiar em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A morte não terá efeito sobre esses, né? Porque nós vamos ressuscitar. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Então, somente confiando em Cristo é que nós teremos a vida eterna. Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras, a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo nem vive de improvisos. Então Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia de todas as coisas, porque ele é todo poderoso, ele criou tudo e ele comanda tudo. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Leia Apocalipse 3:8. É bem interessante esse versículo. Aqui vai dizer que ele proveu o Cordeiro. Jesus já estava lá na cruz do Calvário desde a fundação do mundo. Para o ser humano, Jesus morreu em um momento específico da história. Mas para Deus, Jesus sempre já tinha morrido. É algo meio complicado, é algo difícil de compreender. Mas a morte de Cristo, ela serviu para salvar tanto os salvos do Novo Testamento, depois do Novo Testamento, quanto do Antigo Testamento. Tá? A morte de Cristo, ela vale para frente e para trás. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ninguém vai ser salvo por qualquer outra coisa, a não ser por Cristo. Então somente Jesus salva, a salvação veio somente por Ele. Tanto os salvos do Antigo quanto do Novo Testamento foram salvos em Cristo, porque desde a fundação do mundo Jesus já estava nos redimindo, né? Então a redenção em Cristo Jesus, ela aconteceu no momento da história, mas para Deus, né, já estava prevista desde a fundação do mundo, certo? Espero que não tenha ficado confuso, espero que você tenha compreendido a aula. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí no comentário do vídeo. Estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário, né? Estamos aqui, pela graça de Deus, ministrando essa aula toda semana com esse slide aqui. Você pode acessar o site do EBD em Foco para adquirir o slide. E eu encerro aqui. A paz do Senhor, até a próxima aula.